Vamos fazer agora o que, gente? Atualidades em exercício. Para você ver como é que cai na prova exatamente na prática. Eu faço exercício e comento sobre cada questão, beleza? E a gente acaba fazendo o quê, gente? A gente acaba explicando a matéria, resolvendo exercício. Porque, na verdade, também não adianta só passar o gabarito, falar que está certo ou que está errado, não é verdade? Então, bora ver questões que caíram em prova de concurso, relacionado com o quê, gente? Com população, formação socioeconômica e cultural do Brasil. Vamos lá? Olha só a primeira questão, tá? Questão que caiu aí no TJ Espírito Santo, adaptada, lógico e óbvio, nós colocamos mais itens na brincadeira, tá certo? Aí vem assim, ó. Com referência aos dados do censo, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. Item 1. A população brasileira atingiu 190 milhões de habitantes e está passando por um processo de envelhecimento. Questão o quê, gente? Corretíssima. Olha o detalhe. A população brasileira hoje, pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá, projeção para 2015, já é beirando os 203 milhões de habitantes. Eu falo que não tem isso. E eu falo e mostro por quê. Olha só o porquê que eu falo que não tem isso, gente. O Brasil, em 2000, tá? O Brasil, em 2006, no ano 2000, o Brasil tinha 171 milhões de habitantes. No ano 2010, 10 anos, o Brasil chegou a 191 milhões de habitantes, aproximadamente, tá certo? O Brasil, tá, gente? Agora o que acontece? De 2010 para 2015, ele já teria o quê? 203 milhões de habitantes. Já teria crescido isso tanto? Não dá, né? E vale lembrar que o IBGE já projetava no ano de 2006 que o Brasil teria 196 milhões de habitantes. Quer dizer, o IBGE errou em 2006, quando fez a averiguação em 2010, percebeu esse erro e agora projeta 203. Quer dizer, eu afirmo que está errado, mas para a prova está certo. E mais um pouquinho que eu posso afirmar que está errado. Vamos lembrar que em 1940, a mulher no Brasil tinha em média 6,4 filhos. Era a taxa de fecundidade da mulher brasileira. Tá, gente? No ano 2010, ela chega o quê? Ela chega a 1,8 filho por mulher, tá certo? Agora em 2015 já está em 1,7, sendo que os demógrafos dizem que o ideal é o que, gente? É 2,1. Por que 2,1? Porque a cada 10 mulheres, 21 filhos, tá certo? A cada 10 mulheres, 21 filhos. Então o que acontece? Simplesmente 20 passa para pai e mãe e 1 para o crescimento do país. O Brasil já está abaixo do crescimento recomendado por quem? Pelos demógrafos. Então, o que acontece? A população não estaria crescendo dessa forma. Mas o IBGE diz que está? Tá. E se o IBGE diz que está, quem sou eu para contestar? Então, se cair na prova que o Brasil já ultrapassou a 200 milhões de habitantes, já chegou a 203 milhões de habitantes, segundo projeção do IBGE, a questão está o quê? Correta. Certíssima no caso aí. Beleza? Vamos embora na questão 2. Olha o que traz a questão 2 para nós. Questão 2 traz assim, ó, predominam no Brasil, tá? As questões de tudo é brasileiro, IBGE. No Brasil, predominam as crianças e jovens. No conjunto da população, questão o quê, gente? Errada. E errada por quê? Porque hoje no Brasil, gente, a população que predomina não é a de crianças e jovens, tá certo? É de quem? De velhos? Velhos não, nem idosos. Não adianta você querer falar melhor idade, terceira idade, não é isso. Hoje, gente, a população que predomina no Brasil é de adultos, depois de jovens, depois de velhos. Lembrando que jovens é de 0 a 15 anos, pelo IBGE, tá certo? Porque a partir de 15 anos você já pode fazer o quê? Trabalhar. Então, jovem é de 0 a 15 anos, depois de 15 a 59 ou 60 incompletos, você entra na chamada PEA, população economicamente ativa, que são todos aqueles que estão no mercado de trabalho, estão à disposição do mercado de trabalho, ou seja, os adultos. E depois disso quem, gente? Velho, idoso, a expressão que você queira achar melhor falar aí, beleza? Então hoje no Brasil é assim, ó, a maior parte da população é de quê? De adultos, depois de jovens, depois de velhos. Já se diz também que em 2050 será de adúlteros, de velhos, depois de jovens, no caso, beleza? Então, essa é a estrutura. Vamos lembrar, gente, que teve uma prova do MPOG,
tá? No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, analista lá, só de 14 mil, coisinha básica, mínima, né? Simples aí, tá? A redação pedia para você falar da evolução da população brasileira do início do século XX ao final do século nos dias atuais e a projeção para 2050, ou seja, isso aqui e mais o quê? Quais deviam ser as políticas públicas implantadas pelo Estado brasileiro para atender a essa mudança no sistema, tá, gente, demográfico brasileiro. Então, redação maravilhosa que caiu numa prova do MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Beleza? Vamos para a questão 3. Olha a questão 3, traz o número de homens no Brasil é maior que de mulheres? Gente, errado, errado, errado. Hoje no Brasil sobra, algo em torno de 5 milhões de mulheres a mais que sexo masculino. Isso mesmo. No Brasil hoje sobra em torno de 5 milhões de mulheres a mais que sexo, mas já sei que tem mulher se reclamando aí na vida, né? E nós fazendo o que, a gente? Adorando. Hoje no Brasil tem muito mais mulheres, hoje no Brasil nós homens podemos escolher, recolher, tornar a escolher novamente, tem mulher sobrando mesmo. Essa é a verdade. Tem mulher sobrando mesmo, no caso aqui, tá certo, gente? Então, olha só, hoje no Brasil a nossa média é de 100 mulheres para cada 96 do sexo masculino. A melhor média está no Rio de Janeiro, que é de 100 mulheres para cada 91 do sexo masculino. E a segunda melhor média é onde, gente? No Distrito Federal, onde é de 100 mulheres para cada 91,2 do sexo masculino, no caso, tá certo? Então a questão 3 está errada e nós estamos fazendo o que? A gente comemorando, no caso, beleza? Questão 4. Nos últimos anos, a queda na taxa de fecundidade registrada no Brasil tem interface com o processo de urbanização vivido pelo país. Gente, questão verdadeiríssima. O Brasil vai fazer o quê? Lá atrás, quando ele era o quê? Um país rural, e eu mostrei, tá em gráficos para vocês, tá certo? Lá atrás, o Brasil rural, ele tinha a média de 6,4 filhos por mulher, tá certo? Simplesmente, tá, gente? O Brasil, quando ele passa a ser urbano da década de 60 para a década de 70, começa a cair muito, até porque você tem um controle maior de natalidade aqui, tá? A política neomalthusiana, e chega agora no ano 2015, a mulher brasileira tem em média 1,7 filhos. Ou seja, quanto mais urbano, e hoje no Brasil tem 85, 86% da população urbana e 15% que, gente? População rural, tá certo? Quanto mais urbano, menos filho. Até porque, gente, tá certo? Um filho na cidade é gasto. Já um filho no campo é o que, gente? É mais uma mão de obra, no caso. Beleza aí? Tranquilo? Vamos para a questão 5. Olha o que traz a questão 5. Uma das modificações no padrão demográfico brasileiro é o aumento da esperança de vida ao nascer. Verdadeiro. O brasileiro está vivendo cada vez mais e hoje a expectativa de vida é de 75 anos. E a diminuição na taxa de fecundidade. Sim, a mulher brasileira está tendo em média 1,7 filhos, conformando a estrutura etária brasileira a forma de barril. Ou seja, a nossa pirâmide etária. Lá atrás, país pobre lascado, é pirâmide que base larga, porque nasce muito, topo estreito, porque morre muito. Nasce muito e morre muito, aqui no caso, não é isso? Então, essa aqui é uma pirâmide de um país pobre, tá certo? O Brasil já melhorou isso. O que aconteceu, gente? O Brasil, deixa eu ver se eu consigo, com essa tecnologia aqui, mudar a cor da caneta para fazer essa brincadeira. Vamos ver se eu consegui. Aqui, consegui, olha só que legal. O Brasil diminuiu a taxa de natalidade, de fecundidade, nasce cada vez menos e quem nasce está vivendo mais. Então nós fizemos o quê? Estreitamos a base, tá certo, gente? E alargamos o topo. Por isso fala que a nossa pirâmide não é mais de base larga, tá certo? Mas sim que, gente, topo estreito, mas sim em forma de barril, tá certo? Ou seja, chopp, cerveja, questão que, gente, corretíssima no caso. Olha eu voltando a cor da caneta, legal, tá certo? 6. Há décadas que as mulheres conquistam postos de trabalho tradicionalmente masculinos, como na construção civil e na indústria, mas a maior parte atua no setor terciário da economia. Verdadeiro. Gente, o que é setor terciário da economia? Vamos lá, primário é agropecuária e extrativismo.
beleza? Secundário, indústria. E terciário, prestações de bens e serviços, tá certo? E alguns colocam como serviço público à parte, mas já está dentro de prestação de bem e serviço. Alguns autores colocam o setor quaternário, que seria de alta tecnologia, né? E os profissionais de TI de ponta, tá? Vamos lembrar que as mulheres hoje, na sua imensa maioria, estão aonde? No setor terciário, prestações de bens e serviços e mais concurso público. E vale lembrar que quem mais passa em concurso público, quem são as mulheres, no caso, beleza aí? Tranquilo? Vamos lá, questão 7. Há uma tendência de redução da família brasileira em face da redução da taxa de fecundidade? Verdadeiríssimo. Gente, cada vez menos o que acontece? As famílias brasileiras vêm tendo menos filho aí. Então você vai fazendo o quê? Vai realmente estreitando as nossas famílias. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele é filho único, casou com uma mulher filha única, tá certo? Tá? Ela já era o quê, gente? Já não tinha mais mãe, tá? Ele também não. Detalhe, ela engravidou, não estava achando ninguém para ajudar a cuidar dela e da criança, e ele tinha que trabalhar. Então, quer dizer, por quê? É o dilema da família moderna. Praticamente o quê? Você não tem mais irmãos, mais irmãs, mais primos. É muito restrito isso aí. Tem diminuído cada vez mais. É a nova realidade da nossa sociedade. Vamos lá, questão 8. A partir de 2010, foram investigados novos arranjos familiares, como, por exemplo, agregados, conviventes ou cônjuges do mesmo sexo. Questão que, gente, verdadeiro. Vale lembrar que em 2010, o IBGE pesquisou a formação da família brasileira, tá? E aí ele foi pesquisar também as famílias homoafetivas. E segundo pesquisa do IBGE, hoje no Brasil existe cerca de 60 mil casais homossexuais que vivem em regime de homoafetividade, ou seja, de forma marital no mesmo teto. Ah, é muito? Não é muito, não. Se você pensar que na passeata gay em São Paulo, tá certo, tem algo em torno de 3 milhões, pelo organizador 4 milhões, pela polícia 2, a média 3 milhões de pessoas, 60 mil casais no Brasil inteiro é quase nada. Diz que a dificuldade é fazer o quê? Eles aparecerem, porque a dificuldade é na pesquisa, na verdade. Tá certo? Tem imensa dificuldade na hora que você vai fazer a pesquisa ali. Tá? Mas isso já serviu para quê? Para nortear o STF. E o STF fez o quê, gente? Já estendeu os mesmos direitos dados aos casais heterossexuais em regime de quê, gente? De união estável para quem? Para os casais homossexuais em regime de união homoafetiva. Já tem o mesmo direito. Mais ainda, vamos lembrar que o ministro Joaquim Barbosa, enquanto membro do CNJ, ele fez o que? Consideração à Justiça, determinou que todos os cartórios do Brasil, quando forem o que, gente, solicitados por casais homossexuais, que façam o quê? A união civil, que seja feita a união civil, ou popular casamento. Tá? Vamos lembrar, gente, quando fala casamento, não estou falando de obrigar ninguém a entrar de noivo, de noiva na igreja, e o padre ou o pastor casar, não. Nós estamos falando de quê? De união civil. Esse contrato que você assina no cartório, ou que você paga para levar para quê, gente? Para ser assinado na igreja. É a união civil. É um CPF com outro CPF aqui, tá certo? Ah, professor, e os homossexuais têm mais direito? Tem todos os direitos que você possa se imaginar aí, tá certo? Ele não paga imposto igual a você, então tem direito igual a você, inclusive colocar no imposto de renda, tá certo? Inclusive de fazer o quê? Plano de saúde. Ah, pode adotar criança? Pode. E por que não poderia? A lei de adoção não fala nada sobre opção sexual. Ah, eu não concordo. Não concorda? Um dia desse eu vi uma frasinha no Face, tá? Naqueles posts que eu achei fantástico. Toda criança adotada por um casal homossexual foi gerada e abandonada por um heterossexual, tá certo? Então lembre-se disso, é a novos tempos, é a sociedade. Ah, eu sou a favor da família tradicional. O que você julga como sendo família tradicional? Papai, mamãe e filhinhos? Calma lá, vamos voltar um pouquinho atrás, mulher não podia trabalhar, tá certo? Mulher fazer o quê, gente? Tinha que casar virgem, tá certo? Mulher, não, vamos parar por aqui, né? Não tinha divórcio, vamos parar por aqui. Então cuidado com o conceito que você tem de família tradicional. De repente você mesmo está fora dela, beleza aí? Vamos lá, questão 9. Questão 9 fala, né? Uma das razões para a predominância feminina no Brasil é o número de nascimento de crianças do sexo feminino. É errado. Gente, segundo o IBGE, nasce o quê, gente? Nasce mais meninos. Segundo o IBGE hoje, nasce uma média de 105 meninos para cada 100 meninas. Ué, professor, por que tem muito mais mulheres então? Aí é o seguinte, né? Vamos lembrar que nasce mais meninos,
mas a mortalidade infantil ataca mais quem, gente? Os meninos, que são o sexo frágil. De 15 a 19 anos, os homens estão morrendo aonde? Nas drogas, estão presos, estão fazendo o quê, gente? Estão sendo mortos aqui, tá? De 18 a 30 anos, os homens estão o quê? Acidente de trânsito. De 30 a 40, as doenças atingem mais os homens, até porque todas as programação aí, tá? Propaganda de doença e companhia, de programa de saúde, é voltado para a mulher, tá? Dos 40 aos 60, os homens morrem mais, a pressão é maior em cima da sociedade, em cima do homem, tá certo? Mais o poder de suprir o lar e mais do que as piores profissões estão do homem. E de 60 em diante, o homem morre mais, porque a biologia ainda sacaneou com a gente, que deixou o quê, gente? No homem, as artérias fazendo o quê? Tá entupindo, gordura entope as artérias e dá ataque cardíaco. Na mulher vira celulite e vai virar, tá certo, gente? Vai criar furinho na bunda aí, tá certo? Ou seja, tá, a mulherada mesmo aí sabe que é melhor celulite do que o quê, gente? Que ataque cardíaco. Então, nasce mais meninos, mas por uma série de fatores tem mais meninas. Vamos lá, questão 10. A questão 10 é a seguinte, né? Aumento da expectativa de vida do brasileiro apresenta causas variadas, entre as quais podem ser citadas os programas de transferência de renda, a criação do sistema de SUS, tá, de saúde, único de saúde, pela Constituição de 88 e o aumento da escolaridade das mulheres. Verdadeiríssimo em tudo. Vamos lembrar, gente, que com o transferência de renda nós temos o quê? Bolsa Escola, Bolsa Família, Renda Minha, Vale Gás, Vale Leite, Vale Farinha, Vale Acarajé, Vale Piqui, Vale Pão de Queijo, Vale o que vier. E o que acontece? Essa transferência de renda melhora a alimentação, que faz com que a criança sobreviva mais. 2. Vamos lembrar que sistema de saúde, mesmo que você não goste, vamos lembrar que antigamente era atendido quem? Quem contribuía. Hoje é o que, gente? É geral. Então as pessoas têm acesso, bem ou mal, o que faz com que possa ter uma melhor expectativa de vida aí, viver um pouquinho mais. Tá? E o aumento da escolaridade, que como as mulheres estão estudando mais, elas sobem como, primeira coisa, conseguem empregos melhores, mais renda para a própria família. E 2, né, gente? Sabe como alimentar mesmo quem, gente? A sua família. Então a questão está corretíssima aqui, tá certo? Questão 11. Embora discutida há algum tempo, as cotas para acesso de afrodescendente às universidades públicas ainda não foram fixadas por nenhuma instituição pública de ensino superior, provavelmente em face da polêmica suscitada. Errado. Vamos lembrar, gente, que nós já tivemos no Brasil a política de cotas raciais em universidades públicas, eu falei política. Depois nós tivemos o que, gente? Nós tivemos a lei de cotas raciais, tá certo, em universidades públicas. Depois nós tivemos a lei de cotas sociais, a 2.990, em que, gente, tá em universidades públicas. E depois nós tivemos o quê? A lei de cotas raciais aonde, gente? Em concurso público. E vamos lembrar que no Brasil, negro são todos aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. Segundo a lei 12.288, no seu artigo 1º, inciso 4º, negro são todos aqueles que se declaram pretos ou pardos nesse país chamado Brasil, beleza? Vamos lá, questão 12. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de emenda constitucional ampliando os direitos do trabalhador doméstico no Brasil. Verdadeiríssimo. E quem não registrar a carteira vai fazer o que? Vai pagar multa. É melhor fazer da forma correta, porque depois vem lascando em cima. Ah, mas eu fiz um acordo com ela. Depois ela vai dizer para você que não fez acordo. E mesmo que tenha feito, ela não pode fazer acordo. Você que paga. Então você está empregando, assine carteira. Beleza aí? 13. A eleição... 13. A eleição de Dilma Rousseff para presidente consolida uma tendência no Brasil, o avanço das mulheres na vida política do país. E hoje, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, elas são maiorias. Gente, questão errada. Vai lembrar que hoje, tá, gente, no Senado, nós temos o que, gente? 12 mulheres, de 81. Na Câmara Federal, nós temos 51 de 513. Não chega a ser 10%, quase 10%. Para senadoras, em 2006, foi eleita 4. Senadora, perdão, governadora. Para governadora, em 2006 foi eleita 4. Tá? Em 2010 foi eleita 2. Em 2014, só 1. Tá? Ou seja, a participação das mulheres na vida política do Brasil, gente, é uma vergonha. Isso mesmo tendo uma lei que obriga os partidos políticos a apresentarem o quê? Pelo menos 30% das candidatas do sexo feminino. E mesmo assim, o que acontece? Gente, mulher não vota em mulher. Porque se mulher votasse no Brasil, como tem muito mais mulheres, elegeriam as mulheres, não é verdade?
Então, o que acontece? Esse avanço na vida política feminina aqui no Brasil não tem sido significativo. A mulher até tem participado mais, você tem cargo de comissão, você tem o quê? De cargo de confiança, nomeia aqui. Mas em questão de voto mesmo, questão 14. Encontra em tramitação no Senado Federal proposta de emenda à Constituição Federal que prevê expropriação de terras urbanas e rurais de empresas ou pessoas que abrigarem trabalhadores sujeitos a trabalho escravo, devendo as terras expropriadas ser encaminhada para a reforma agrária ou uso social, errado. E errado só para isso aqui, ó, gente. Encontra em tramitação. Por que está errado, professor? Está errado porque já foi aprovado. Tá certo? Já foi aprovado. É a emenda constitucional 81, que alterou o artigo 243 da nossa Constituição. E hoje está, segundo o artigo 243, em propriedades rurais ou urbanas, aonde se encontrar trabalho escravo ou produção de drogas, essas propriedades estão o quê, gente? Estão cabíveis de ser o quê? Expropriadas. Ou seja, ser tomadas sem pagar indenização. Isso mesmo, essas propriedades podem ser o que, gente? Expropriadas, aí no caso, beleza? Vamos lá, próxima questão. A próxima questão vem falar sobre IDH, tá certo? E faz assim, ó, o relatório do IDH, tá, para 2014 colocou o Brasil na 79ª posição, entre 187 países avaliados. Sobre o IDH 2014, julgo os itens a seguir. Vamos lá, 15. O Brasil, desde a criação do IDH em 90, tem avançado no indicador de qualidade de vida? Verdadeiro. Vamos lembrar que o IDH é aquele índice criado pela ONU em 1990, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. Tá certo? E ele utiliza 3 indicadores. Quais são os 3 indicadores, gente? Renda per capita, expectativa de vida e grau de escolaridade. Então, o que acontece? Já estão vendo que a questão 16 está correta. Então, IDH é isso, esse índice que utiliza esses 3 elementos e que varia de 0 a 1 a sua composição. Beleza? Vamos lembrar que desde 1990 o Brasil vem fazendo o quê? Vem melhorando o indicador de qualidade de vida da ONU. 17. Observando-se o quadro social no Brasil, por meio do IDH, percebe que ele vem apresentando um crescimento consistente, tendo superado até mesmo todos os países da América Latina. Errado. Na América do Sul, o Brasil é o 5º. Primeiro da América do Sul é quem, gente? Chile. Tá? Depois, a Argentina. Depois, o Uruguai. Depois, Venezuela. O Brasil é o que, gente? É o 5º colocado na América do Sul. Uma vergonha. 18 traz assim. A discreta melhoria do Brasil no IDH da ONU pode ser debitada em larga medida aos avanços feitos pelo país, no que concerne acesso à educação, se o Brasil melhorou a educação, especialmente o ensino fundamental, e a expectativa de vida da população, verdadeiríssimo. Renda per capita está aumentando aos poucos agora. 19. As melhorias do Brasil no IDH permite concluir que, sob o ponto de desenvolvimento humano, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, eu já coloco aqui também, gente, da senhora Dilma Rousseff, foi suficiente para superar históricas dificuldades sociais acumuladas pelo país? Errado. O Brasil possui uma das piores desigualdades sociais do planeta, tá certo? O Brasil hoje é a 4ª pior distribuição de renda da América. O Brasil hoje é a 12ª pior distribuição de renda do planeta aí, tá certo? 20. Os municípios com melhor IDH, em geral, estão nas regiões sul e sudeste. E os piores estão na norte e nordeste, mostrando a enorme desigualdade regional do país. Verdadeiríssimo. Tá certo? Principalmente o Maranhão aí tem os piores municípios. 21. Das unidades federativas brasileiras, o DF é o que apresenta a melhor qualidade de vida. Verdadeiro. Eu até costumo falar, gente, que o DF é uma Brasília da fantasia. Ou seja, a qualidade de vida que tem no DF, a gente não vale para onde? Para o restante do país, no caso. Beleza aí? Então nós fizemos o quê? Nós falamos de questões de população, nós falamos de DH, nós falamos de formação brasileira, em que, gente? Em exercícios aqui para você. Beleza aí? Tranquilo? Tá? Você já sabe que nós vamos fazer o quê, gente? Você tem que assistir o que? O nosso Direto ao Ponto, não é verdade? Que é um programa que eu faço todo último dia do mês, ao primeiro dia primeiros dias da semana do mês subsequente,
onde eu falo de que, gente? Das principais notícias e atualidade mês a mês. Como é que eu faço, professor? É só ir lá no YouTube e digitar direto ao ponto, Urani, de graça, e você assiste, no caso, beleza? Tranquilo? Gente, nossa frasezinha de final de exercício fica aqui. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá que trabalhar muito mais. E é mais inteligente planejar antes de agir. Salomão.